Me diz uma coisa aqui, como é que você gosta de ser chamado? De apóstolo Arnaldo, de Arnaldo? Como é que você gosta de ser chamado? São os títulos que eu fui conseguindo, né? Ao redor da vida, né? De acordo com a vida, eu fui pegando títulos, né? Coisa que o Botafogo, por exemplo, não teve. Então eu tenho títulos, eu fui pastor, eu fui bispo, apóstolo Arnaldo, agora apóstolo Arnaldo, o vice-deus. Um título humilde. O vice-deus? Vice-deus. Mas por quê? O que significa isso? Porque eu sou abaixo de Jesus, né, irmão? Porque é o título máximo que alguém pode chegar. Porque o que acontece? Os pastores começaram com essa megalomania. Porque hoje só tinha pastor. Vocês lembram dessa época, anos 80? Era só pastor. Sim. Aí teve um bispo, eu vou falar aqui por parábolas. Bispo Pedir Mais Cedo. Ele inaugurou o título de bispo. Aí veio um outro que criou o título de apóstolo, para competir com ele. Então ele criou o apóstolo Valdetiro Sai Diabo. Então ficou Bispo Pedir Mais Cedo, apóstolo Valdetiro. Eu falei, eu também tenho que estar nessa briga, eu não posso ser só pastor. Se eu quiser, né, estar junto com eles ali no sucesso do evangelho, então eu criei também o apóstolo Arnaldo. Eu falei, agora eu quero um título maior, porque criaram o pai apóstolo. Maior do que apóstolo é o pai apóstolo. Pai apóstolo. E maior que o pai apóstolo é o patriarca. Eu falei, não, eu quero ser vice, igual o Vasco. Foi vice-deus. Então, me diz uma coisa aqui. Você não tem medo de que as pessoas evangélicas fiquem contra você? Porque você é um cara muito engraçado, você é um cara que tá bombado na internet. Você criou... Isso é um personagem, você criou um personagem. Mas e por que você criou esse personagem? Baseado em quê? E por que você acha que faz tanto sucesso esse personagem? Então agora eu vou falar com o Arnaldo, né? Porque muda, né? O bigode e a voz também muda um pouquinho. Muda. Fala como Arnaldo. Pra gente entender como nasceu tudo isso, até para as pessoas entenderem o personagem que você faz. Isso é interessante, Serginho, porque quando eu comecei, eu fui muito atacado por pessoas que às vezes não entendiam. Porque não tem muito personagem pastor. É difícil, são poucos. Né? O pessoal tá acostumado a ver um personagem político, por exemplo. Teve lá atrás o Chico Anísio, né? Tintones, mas já tem muito tempo, né? Já tem então bastante. Tem alguns que fazem na internet, conheço até alguns pessoalmente. Então o pessoal começou a sentir que de repente era um ataque. E não, era só um personagem. Como tem o personagem político, o policial corrupto, tem vários personagens. Então eu era um personagem do meio em que eu me criei, né? Que é o meio evangélico. E, inclusive é o meio... A sua família é evangélica? Minha família é evangélica, eu fui criado no meio evangélico. Não vou dizer assim que eu vou me colocar como evangélico, vou me colocar como um cristão. Mais do que, não era só restrito ali a um setor. Mas, enfim, eu comecei a fazer esse personagem e alguns não entenderam. Como é que foi? Então, eu fazia na igreja. Na própria igreja? Quando acabava o culto, aí eu vinha brincando que era pastor. E eu vinha gritando lá de dentro, um monte de negócio. Quantos anos? Já era mais jovem? Esse personagem começou... Com uns 19 anos. Eu tô com 44. Então, com 19 anos começou essa... Eu comecei a brincar com isso, dentro da própria igreja. E quando acaba, o que acontece? A balada do crente é o final do culto. Todo final de culto, pode perceber, é onde os jovens se reúnem e faz a resenha. Então eles ficam ali jogando conversa fora, fica ali 1 horinha ou 2 ali, aí rola até umas azarações, uns negócios. É ali que é a balada. Então eu vim imitando o pastor. Aí a pessoa fala, lá vem o pastor Arnaldo aí, fala pra gente, pastor Arnaldo, qual que é a mensagem de hoje? Aí eu vinha falando um monte de coisa. E o pessoal gostava disso. Como é que tu falava? Como é que tu falava? Eu chegava lá de dentro, eis que te digo, não masturbeis vosso coração. E aí os crentes davam risada, os crentes gostavam. Então eu fui fazendo isso daí.